Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Hoje, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar sobre a propriedade da matéria que se encontra na primeira parte das causas primárias do capítulo 2 dos elementos gerais do universo. A pergunta que Kardec faz aos espíritos, no dia número 29, é a seguinte: a ponderabilidade, ela é atributo essencial da matéria? E os espíritos, eles respondem de forma contundente que da matéria, como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil, que constitui o fluido, é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Ele ainda complementa dizendo que a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso da mesma maneira que não há alto e nem baixo. É importante, para a gente poder entender melhor essa questão, saber o significado da palavra ponderabilidade. E buscando no dicionário, da língua portuguesa, a gente encontra que o que é ser ponderável? É aquilo que pode ser pesado, avaliado ou examinado. E ponderabilidade é a qualidade de ser ponderável. E imponderabilidade é a propriedade de não ser possível pesar, avaliar ou mesmo examinar. Então, para a gente entender melhor, essa pergunta de Kardec, quando ele pergunta se a matéria ela pode ser pesada, medida ou calculada. E aí os espíritos, eles respondem que depende da nossa ótica. Porque se nós encararmos como o conceito que a física nos traz, que chamamos de matéria, tudo aquilo que tem massa, que ocupa espaço e está sujeito também à inércia, portanto, é ponderável. Mas, se for considerado que matéria, como tudo sobre o qual o espírito exerce sua função, ou seja, fluido cósmico universal, não. Inclusive no Livro dos Espíritos, na questão 22A, foi perguntado aos espíritos: que definição podeis dar à matéria? E eles respondem: a matéria, ela é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que ele serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, assim, a matéria, ela é ponderável. É a matéria do mundo físico que preenche o mundo dos encarnados e que vai dar origem aos corpos físicos. E a matéria imponderável é a matéria do mundo espiritual, num tônus mais vibratório, mais elevado, que não é dado, mas que não é dado a percebê-lo ou a senti-lo, pelo menos por enquanto. Então, se nós observarmos ao nosso redor, no nosso mundo, nós veremos que há diversas formas da matéria. Ela se apresenta de forma modificada em vários estados, Pode ser na forma gasosa, sólida ou líquida. Portanto, ela pode ser ponderável, ela é possível aos nossos sentidos. Nós podemos percebê-lo pelo tato, pela visão, pela audição ou por outro sentido. Mas nós já sabemos também que existem outros tipos de matérias, outras formas que ainda não conseguimos no primeiro momento visualizá-las ou percebê-las. Mas nós já conhecemos, nós já temos esse entendimento, porque ela está presente no magnetismo, na eletricidade, na radioatividade. Em exames mesmo, a gente percebemos muito a atuação dessas energias, dessa matéria não ponderada. E que às vezes outras existem que nós ainda não conhecemos, que não foi dado ainda o conhecimento para que a gente possa senti-las ou percebê-las. Quer dizer, os nossos sentidos ainda são poucos apurados ainda, A gente ainda não consegue ultrapassar essa barreira ainda.
Mas é importante a gente saber que todos eles, mesmo aqueles que a gente ainda não conhece, são derivados do fluido universal, que é o princípio, a base, né? É o elemento primordial que estão formadas em todas as suas formas ou apresentação. Todas as suas formas, elas podem ser, todas não, algumas delas, né, podem ser ponderáveis e outras não, que podem ser percebidas pelos nossos sentidos e outras não, mas todas elas são matéria. Assim, um exemplo bem claro para que a gente possa entender melhor é o caso da médium vidente. Quando é lhe permitido, né, e quando ela tem as condições necessárias, ela consegue visualizar, ela consegue sentir, ela consegue perceber a materialização de matérias ainda que a gente desconhece, ou muitas das vezes que nós, que não temos essa mediunidade da vidência, a gente não consegue perceber, a gente não consegue sentir, mas que está presente, que ainda é assim matéria. E nós temos também um espírito inteligente e que é individualizado e está em constante evolução, mas que necessita também da matéria física, né? Que, embora em revolução, é um instrumento que vai nos permitir crescer, melhorar, ter essa experiência no plano terrestre e que nos faz crescer, trabalhar, nos faz buscar o crescimento. Então, nessa trindade universal, nós temos o espírito e a matéria como princípio. E sobre o comando, Deus, que é o Criador do universo, nosso Pai Supremo, que conhece e entende muito bem das nossas necessidades e da importância da gente evoluir e passar a conhecer. Miramês, ele comenta que o assunto da matéria, ela é muito estudada. Até mesmo por nós espíritas, porque às vezes a gente pergunta assim, mas por quê? Se eu estou em busca da espiritualidade, por que estudar a matéria? Primeiro, porque existem vários segredos, né, engenhosos da natureza a serem descobertos. E nós, como seres humanos, curiosos, queremos buscar a resposta. Então, há necessidade de a gente conhecê-los. E segundo, porque mesmo nós buscando a espiritualidade, até mesmo para diferenciar aquilo que são efeitos físicos, que podem ocorrer inclusive na própria mediunidade, ou, por exemplo, na materialização de um objeto, de uma visão, que muitas das vezes pode ser confundido com um milagre, como uma magia, como algo sobrenatural. E que a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que não existe milagre, não existe magia, existe sim conhecimento a respeito da matéria e seus efeitos físicos, né? Os seus efeitos, as suas modificações. Toda matéria, ela pode sofrer alterações, ela pode sofrer modificações, e para isso a gente precisa buscar esse conhecimento. Então, quando a gente for estudar essa questão da mediunidade e seus efeitos físicos, a gente precisa saber os conceitos da matéria e o que os espíritos entendem como conceito e qual a explicação válida para que a gente possa ter realmente o conhecimento verdadeiro. Porque o conhecimento, eles nos traz facilidade para entender os fenômenos, né, as coisas que acontecem ao nosso redor, que muitas das vezes a gente não tem essa explicação de forma clara. Então, a doutrina ela vem nos esclarecer. E Miramês, ele ainda continua dizendo que para descortinar, né, esses segredos, a humanidade, muitas das vezes ela acaba se perdendo no infinito, com tantos conceitos, com tantas coisas acontecendo, que não existem explicações até o dado momento, ou até existe, mas devido à nossa capacidade de conhecimento ou maturidade para que a gente possa entendê-los ainda, a gente ainda fica perdido.
mas ele está em busca desses arcanjos reveladores. E que, no entanto, esse empenho vai depender muito da nossa escalada evolutiva. Cada um tem que se esforçar, buscar conhecer, porque só assim a gente vai poder revelar as coisas ocultas, compreender melhor, né? E de forma verdadeira. Então, se esses conhecimentos caírem em mãos benfeitoras, com certeza nós teremos bons resultados. Mas se esses conhecimentos forem usados, né, por mãos maléficas, a gente pode até esperar o resultado negativo de tudo isso. Então, por isso que depende muito da evolução e da maturidade de cada espírito. Mas mesmo assim, muitos ainda, eles procuram buscar conhecimento, revelar, né? A própria ciência mesmo já trouxe várias experiências comprovadas que o Espiritismo, desde o início, né, da sua revelação, já vem nos trazendo, mas que ainda procuram, por meio da matéria, canais mediúnicos para poder conhecer melhor. Então, através da evolução, do crescimento, a gente vai adquirindo esse conhecimento, mas nós não podemos quebrar a sequência estabelecida pelo chefe supremo, que regula as relações em todos os campos do conhecimento. Então, assim, antes da gente querer conhecer, né, os mistérios da natureza, do universo, adquirir conhecimentos e conceitos perfeitos, a gente precisa investir muito mais na educação dos nossos sentimentos, do amor, porque fazer com que ele brote em nossos corações para que nós possamos usá-lo através da ciência mesmo, para o bem, para o progresso da humanidade, e não para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo. Então, que a gente possa viver cada vez mais os nossos dias em forma de amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.